Resolver umas questões aí? Vamos na ordem ou vamos pelo que tem mais chance de cair? Pelo que tem mais chance, né? Ó, teve prova domingo, Cefaz, Ceará. O mesmo edital da Polícia Civil na parte estatística. Dos 10 itens, 6 era distribuição de probabilidade. 3 da distribuição de Poisson e 3 da distribuição exponencial. São 6 itens só de uma aula, né? No curso de estatística e distribuição de probabilidade é só uma aula. São 6 itens só dessa parte. Tá bom? Vamos começar dessa parte então, que está aí na questão 4. Questão 4, ó. Determinado órgão governamental estimou que a probabilidade P... O som tá... Não adianta nada, né? Que a probabilidade P de um ex-condenado voltar a ser condenado por um crime no prazo de 5 anos é 0,25. Contados a partir da data da libertação, é 0,25. Isso aqui é a probabilidade de sucesso. A distribuição binomial só tem 2 resultados possíveis, né? Sucesso e fracasso. Sucesso aqui, gente, é voltar a ser condenado, né? Essa estimativa foi obtida com base... Tá, esse finalzinho aí não vai importar para a gente por enquanto, não. Vamos lá no item. No item 1 fala assim, ó. Se x seguir uma distribuição binomial com parâmetros n igual a 1000 e probabilidade de sucesso p, que é o 0,25, a estimativa da máxima verossimilhança da média de x será superior a 300. Você lembra como é que encontra a média na binomial? Como é que encontra a média? Ó? A média é n vezes p. É o número de repetições do evento vezes a probabilidade de sucesso. Aqui o n é o 1000. Soltei 1000 presos. Em média, quantos voltarão a ser presos? Aí você multiplica. 1000 vezes 0,25. Então a média, 1000 vezes 0,25, que é 250. Né? O que ele fala? Superior a 300. Errado. Beleza? E a variância? Como é que encontra a variância na binomial? Se ele pedir lá, você lembra? N vezes P vezes 1 menos P. Ó. É o número de repetições do evento vezes sucesso vezes o fracasso. Tá bom? Se o sucesso é P, o fracasso é 1 menos P, né? Se o sucesso é 0,25, quanto é o fracasso? 0,75, né? Então a variância, ó, nesse caso aqui, vai ser 1000 vezes 0,25 vezes 0,75. Tá bom? Multiplica. 250 vezes 0,75 dá quanto, gente? 750 dividido por 4. 187,5. É? Aí o CESP já perguntou assim também, ó. Em uma distribuição binomial, a variância é sempre maior que a média. A variância é sempre maior que a média.
Ao contrário, a variância é sempre menor que a média. Porque aqui, ó, a gente vai multiplicar por um número entre 0 e 1. Então, quando você multiplica por um número entre 0 e 1, o resultado diminui, né? Então, ó, tô 250 aqui, né? 250, ó. Aí eu multiplico por 0,75, diminui, né? Então, a variância é sempre menor que a média na distribuição binomial. Tá bom? Então, nessa distribuição aí, é isso que você tem que lembrar. Como é que encontra a média e como é que encontra a variância. Tá? Como é que é a média? N vezes P. E a variância? N vezes P vezes 1 menos P. Certo? Vamos para a próxima. Questão 5. Em determinado município, o número diário X de registro de novos armamentos segue uma distribuição de Poisson, cuja função de probabilidade é expressa dessa maneira aí. K é 0, 1, 2, tal, até M. Aí ele deu uma tabelinha aí, ó, com o dia e o número de armas apreendidas aí em cada dia, né? Número de armas registradas, quer dizer. No primeiro dia foram 6 armas, no segundo dia 8 armas, no terceiro dia 0, no quarto dia 4 e no quinto dia 2. Aí ele fala assim, ó, considerando que a tabela precedente mostra as realizações da variável aleatória x em uma amostra aleatória simples, constituída por 5 dias, né? Tem 5 dias aí. Julgue os itens que se seguem. Gente, o que você tem que saber da distribuição de Poisson? Ó, caiu domingo agora, ó, lá no Ceará. A média a gente representa assim, ó, na Poisson. A média. Essa letra grega. A média, gente, é igual à variância, ó. Beleza? Distribuição de Poisson. A média é igual à variância. Beleza? Isso aqui caiu domingo. Vou só emendar aqui, ó. Na distribuição exponencial, que foi o que caiu domingo também. Domingo agora. Na distribuição exponencial, ó, a média é igual ao desvio padrão. Média é igual ao desvio padrão. Distribuição de Poisson. Média é igual à variância. Distribuição exponencial. Média é igual ao desvio padrão. Beleza? Aí no item 1 da questão 5, voltando, ele fala o seguinte: a estimativa da máxima verossimilhança do desvio padrão. Ele quer o desvio padrão dessa distribuição aí. Ele deu uma amostra aí com 5 dias. Então, você vai encontrar a média dessa amostra aí, ó. Quanto foi aí no primeiro dia? 6 no segundo. 0, né? O que mais? 4. 2. Tudo sobre 5. Então a média é 20. 20 por 5. A média é 4. Quanto é a variância? 4. A variância e a média são iguais. Se a média é 4, a variância é 4. E quanto é o desvio padrão? Como é que a gente sai da variância para o desvio padrão, gente? Tira a raiz, ó. Então, o desvio padrão é 2.
E o item está certo. Então, ó, lembra isso, ó. Ele vai te dar uma amostra lá. Você vai encontrar a média, igualar a variância. Aí domingo caiu nessa aqui, ó. Ele deu 4 valores lá. Não deu tempo de colocar aí na lista, porque eu não consegui a prova. Eram 4 valores lá, que a média era 3. Era, vamos supor, que eu não lembro exatamente. 2, tudo sobre 4, né? Lá deu esses 3 valores, esses 4 valores, ó. Pedir a média. Um item pedir a média. Aí você soma e divide por 4, né? A soma é 12 dividido por 4 dá 3. Esse era o item 1. Aí o item 2 pediu o desvio padrão. Quem é o desvio padrão na exponencial, gente? É a média. Então o desvio padrão lá também era 3. 2 itens, ó, de graça, de graça, de graça. Prova da Cefaz do Ceará. Ele deu 4 números e pediu a média. Soma, divide por 4, você achava a média 3. No outro item ele pediu o desvio padrão. E a distribuição era uma distribuição exponencial. Na exponencial, a média é o desvio padrão. Tá bom? Se a média é 3, o desvio padrão também é 3. São iguais. Beleza. Vamos no item 2 dessa aqui, ó. Item 2 da distribuição de Poisson. Volta aqui na tabela, ó. No primeiro dia teve quantas armas registradas? No segundo, 8, né? Depois, 4. Nenhum dia teve 7 armas registradas, né? Não teve nenhum dia. Mas, podia ter um dia com 7 armas registradas? Podia, não podia? Ele não mostrou aqui, mas pode ser que tenha um dia lá que tenha 7 armas registradas. Pode ou não pode? Pode acontecer isso? Pode. Né? 7. Aí no item 2 ele fala assim, ó. Como a tabela não contempla uma realização do evento x igual a 7, é correto afirmar que a probabilidade de x ser 7 é 0. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, não tem como ter um dia com 7 armas registradas. É verdade isso? Não, pode ter um dia que tem 7 armas lá. A probabilidade de acontecer 7 armas registradas não é necessariamente 0. Beleza? Então, errado o item 2. Sim. Pode. Normalmente são números positivos, né? A distribuição de Poisson é uma distribuição discreta. Então ela só trabalha com o número inteiro. Então ele vai perguntar a probabilidade de x ser 2, de x ser 3, de x ser 5. Só o número inteiro. Quebrado na distribuição de Poisson não tem. Tá bom? Distribuição binomial, geométrica, de Poisson e a Bernoulli, essas 4, né? Bernoulli, binomial, geométrica e Poisson, é só número inteiro. Só trabalha com número inteiro. São distribuições discretas, né? Então é só número inteiro, não tem número quebrado. Tem a probabilidade de registrar 5,2 armas. Não tem como calcular isso. Tá bom? Número quebrado não tem jeito. Beleza. Questão 6. Não precisa ler esse texto aí não, vamos lá no item. A soma x mais y segue uma distribuição de Poisson com média e variância respectivamente iguais a 30 e 900. Pode isso? Não, tem que ser iguais. Tá bom?
30 e 30, por exemplo. Errado. Sete. Todo paciente que chega a determinado posto hospitalar é imediatamente avaliado no que se refere à prioridade de atendimento. Suponha que o paciente seja classificado como emergente, y igual a 0, ou como não emergente, y igual a 1. E que as quantidades X diárias de pacientes que chegam a esse posto sigam uma distribuição de Poisson com média 20. Item 1. A variância do número diário de pacientes que chegam a esse posto hospitalar é igual a 20. Beleza? Ó a 8 aí da última prova, ó. As duas que dava para fazer, né, na prova, assim, ó. E mesmo assim com muita luta, né, gente? Essa prova aí foi triste, tá? Ó, se a prova vier difícil do mesmo jeito, não perca tempo lá na prova de estatística, não. Dê uma lida lá, veja se tem uns 2 itens fáceis e vá fazer a prova. Tá bom? Tô dizendo, gente, é porque se vier muito difícil, tá todo mundo igual. Tá todo mundo igual. Tem um colega que passou, que trabalha comigo, dá aula comigo, formado em matemática, o cara. O moleque é bom, novo, bom, tem pouco tempo de formado. Pega as coisas assim, ó. Tirou 96 na prova, sem a redação. Passou em 54º. Dos 12 de estatística, ele fez 5, errou 1, ficou com 3. E os 3, ele só fez porque ele é professor de matemática. Ele sabe integral. Ele sabe integrar. Então, ó, se vier no mesmo nível, tá todo mundo no mesmo barco, não adianta. Ele foi convidado para um evento com os primeiros colocados, e dos 54 primeiros, só ele é professor. Os outros, a maioria é engenheiro. Os caras, sabe? E o que acertou mais de estatística, acertou 7. O cara que é wise, aí ficou com 7. Quer dizer, um ou outro que vai se destacar na estatística lá. Se fosse uma prova de múltipla escolha, eu ia falar para você chutar todas, se viesse nesse nível. Mas não é, então, é dar uma olhadinha lá, se vier no mesmo nível, então, ó, vá para as outras matérias. Tá? Estratégia mesmo, estratégia de prova. Não adianta ficar lá. Vai ficar lá um tempão tentando e erra. Né? Vai perder um tempão. Estou sendo realista. Ó, essas duas aí dava para fazer, mas tinha que ter um... Vamos lá, na 8, ó. 8, né? Já fizemos a 7, né? 8 agora, ó. Considerando que o horário de ocorrência de certo tipo de crime em determinado local seja representado por uma variável aleatória contínua. Sublinhe isso aí, gente. Variável aleatória contínua. Olha só, você vai lembrar que a função é um gráfico assim, ó. E a probabilidade é a área abaixo do gráfico. Falou em distribuição contínua, a probabilidade é a área. Tá bom? Falou em distribuição contínua, a probabilidade é a área. E para ter área, gente, tem que ter um intervalozinho aqui embaixo, ó. Tem que ter uma base. Tá bom? Não tem como você calcular a área em um ponto só aqui, ó. Probabilidade de x ser 10. Não tem como, porque acima do 10 aqui não tem área. Tem que ter um pedacinho ali embaixo, tem que ter um intervalo. Então, se ele falar que a distribuição é contínua e pedir, por exemplo, a probabilidade de x ser 10, é 0. De x ser 20, é 0. De x ser 30, é 0. Porque para ter a área tem que ter um intervalo lá embaixo.
Não tem como ter área acima de um ponto só. Tá bom? Apareceu o sinalzinho de igual. Falou que a distribuição é contínua e perguntou qual é a probabilidade de x ser 10? 0. De x ser 20? 0. De x ser, sei lá, qualquer coisa. 8. 0. Tá bom? Porque para ter área, para ter a probabilidade, tem que ter área. E para ter área, tem que ter um intervalozinho aqui embaixo. Ó. Tem que ter um pedacinho aqui. Não tem área em um ponto só aqui. Ó. Tá bom? Beleza. Destacou aí, né, que a função é contínua? Sim. Nesse caso aqui não, porque é contínua. Não faz parte das outras 4 que eu te falei lá, não. As outras são discretas. Essa é contínua, é que pode ter número quebrado. Ele pode colocar 5,5, 10,5, pode colocar. Se for contínua. Tá bom? Representado por uma variável aleatória contínua, cuja função de densidade é escrita como f de x igual a... Tem uma constante, né? Sigma, é? Sigma. Lambda, não lembro, mas não importa. Não é lambda, não. Lambda é essa aqui que eu coloquei. Essa é a função. Em que x é de 0 a 24. E essa constante, ó, essa constante é uma constante de normalização positiva. Não é? Ele falou que é positivo ali. Aí lá no item 2 ele fala assim, ó. A probabilidade de x ser igual a 5. Ó a resposta. A probabilidade de x ser igual a 5 é maior que isso aqui. Gente, qual é a probabilidade de x ser igual a 5? 0. Isso aqui é um número positivo. Ele falou que é positivo. Não tem como 0 ser maior que um número positivo. Então o item está errado. Ó. Beleza? Ó, isso aqui vai cair, ó, certeza. Ele vai perguntar em uma distribuição contínua qual é a probabilidade de x ser igual a alguma coisa. Caiu em 2018 em várias provas da Polícia Federal. Tá bom? 0. 0. Agora o outro item, que é um pouco mais difícil, mas se você lembrasse de um detalhe, dá para resolver, ó. O valor esperado dessa função aqui, ó. O valor esperado é a média. O valor esperado é a média. Ele está perguntando qual é a média aqui, ó. Isso aqui é uma função de segundo grau, né, gente? Você lembra como é que desenvolve isso aqui? Quadrado primeiro. Não lembra, né? Ah, mas você pode fazer aqui, ó. X menos 12 vezes x menos 12. Como é que fica? X ao quadrado menos 12x mais 144. Então é x ao quadrado menos 24x mais 144. Né? Uma função do segundo grau, né? Você lembra como é que encontra o x do vértice na função do segundo grau? Lembra ou não? X do vértice, ó. Menos b sobre 2a. Só o x do vértice. Menos b sobre 2a. Tá bom? Se cair uma função do segundo grau lá e ele pedir a média é o x do vértice. Tá bom? Sou do terceiro grau. Aí é outra história. Tô arriscando na do segundo grau de novo. Então, ó, o b aqui, gente, o b é 24, menos 24, né? E o A é 1.
Então, o x do vértice é menos 24 sobre 2. Beleza? Se for uma função do segundo grau e ele pedir a média é o x do vértice. Valor esperado é a média, tá bom? Às vezes o CESP fala assim, ó, espera-se, aí já é a média. Espera-se já é a média, tá bom? Valor esperado é a média. Sim. Hã? Não são as raízes, não. É o valor que está entre as raízes. X do vértice. Se tiver duas raízes ali, né? Cortando o eixo X. Porque a constante é um número qualquer. É um número qualquer. Não vai. Não muda. Tá bom? Então, esse meu amigo acertou esses dois aí e mais um. É. Você vê. Ele nem tá querendo dar aula mais, porque ele já sabe que vai sair, né? Eu que estou fazendo tudo lá. Vamos lá, 9. A vibração em milímetros por segundo nos sensores instalados em determinada máquina é uma variável aleatória contínua x. Sublinha, gente, contínua. Contínua. Cuja função de densidade de probabilidade é dada por esse negócio aí, em que x é maior que zero. Com base nessas informações, julgue os itens. Aí já vem o item aí depois, né? A probabilidade de ocorrer o evento x igual a 3 é nula. Certo. É nula. Vai cair isso aí, gente. Vai ter uma dessa lá. Vai ter uma dessa. Vai cair. Transformar? De padronizar, você fala? A próxima é a 10, ó. De acordo com uma agência internacional de combate ao tráfico de drogas, o volume diário de cocaína líquida, X em litros, apreendida por seus agentes, segue uma distribuição normal. Aí você já tem que saber que a normal é contínua, tá bom? Então lembra isso. Se segue uma distribuição normal, gente, olha só. Se segue uma normal, tem esse comportamento aqui, ó. Não é esse o comportamento da normal? Aí aqui vem a média. Ele falou aí que é 50. E o desvio padrão é 10, ele falou. Quer dizer, aumenta aqui de 10 em 10, ó. 60, 70. Diminui de 10 em 10. 40, 30. Beleza? Essa é a normal, que tem média 50 e desvio padrão 10. É uma distribuição contínua, então a área é a probabilidade. Para ter probabilidade tem que ter área. Aquela mesma história lá. Se colocar o sinalzinho de igual, vai dar zero. Aí ele fala assim, ó. A partir dessas informações e considerando que Z representa uma distribuição normal, em que... Normal padrão, né? Uma normal padrão em que a probabilidade de Z ser menor ou igual a menos 2 é 0,025, ó.
Então, na normal padrão, gente, a média é 0. E o desvio padrão é 1. Beleza? Aí é isso que acontece na prova. Ele te dá uma normal qualquer. Nesse caso, ela tem média 50 e desvio padrão 10. Aí você pega essa e transforma nessa aqui. Com média 0 e desvio padrão 1. Aumenta de 1 em 1 aqui. Diminui de 1 em 1. Aqui é de 10 em 10, né? Beleza? É isso que vai acontecer lá. Ele vai te dar uma normal qualquer, você vai padronizar, normalizar, que é transformar em uma normal padrão, que tem média 0 e desvio padrão 1. Tá? Aí você tem que relacionar esses valores aqui, ó. O 70 corresponde a que valor aqui embaixo? Por que 2? Porque do 50, gente, do 50 para o 70, eu aumentei quantos desvios? 2. Então o 70 é o 2. Quem é o 30? É o menos 2. E ele falou que a probabilidade de ser menos 2 é 0,025. Significa que essa área aqui é 0,025. Mas a curva é simétrica. Então, do outro lado também é 0,025. 0,025. E essa área é essa aqui, gente. Então, a probabilidade de x ser maior que 70, gente, é essa área aqui, ó, que é igual a essa, e essa ele deu, ele não deu aí? A probabilidade de z ser menor que menos 2 não é 0,025? Essa área é essa, e essa é essa. Então, a probabilidade de x ser maior que 70 é 0,025. O que ele falou? Errado. Beleza? Item 2. A probabilidade de x ser menor que 60 é igual à probabilidade de x ser maior que 40. Ó, menor que 60, gente, é daqui para trás. Essa área aqui, ó, é igual a essa, que é maior que 40? Sim ou não? Do 60 para trás coincide com do 40 para frente? Coincide, né? Porque os dois estão à mesma distância aqui da média. Tá certo isso. Três. O valor mais provável para a realização da variável x é 50 litros. Tá certo, né? Porque a média é 50. De modo que a probabilidade de x ser igual a 50 é maior que a probabilidade de x ser igual a 30. Qual é a probabilidade de x ser igual a 50? Hã? 0, gente. 0, gente. E de x ser igual a 30? 0, gente. Gente, para ter área, ó, para ter área, não pode ter o igual aqui, ó. Se tiver o igual aqui é 0.
Não. Quando fala menor ou igual, a parte do igual é 0. Tá bom? Isso vai cair. Vai aparecer um igualzinho lá, querendo saber a probabilidade de ser diferente de 0. Errado. Agora, qual é o máximo em probabilidade, gente? Qual é o máximo em probabilidade? Hã? O máximo em probabilidade não é 100%? O 100% não é 1 em decimal? Se a área abaixo da curva é a probabilidade, a área abaixo da curva é 1. A área embaixo de toda essa curva aqui, gente, é 1. Lá de trás até lá na frente, a área é 1. Tá bom? Porque a gente está falando de probabilidade e o máximo em probabilidade é 1. E se aqui é a média, quanto é a área daqui para frente? 0,5, 50%. E daqui para baixo? 50%. Então, se eu perguntar, ó, qual é a probabilidade de x ser maior que 50? Meio. A probabilidade de x ser menor que 50? Meio. E a probabilidade de x ser igual a 50? 0. Tá bom? Vai cair, hein? Questão 11. Pega aí. Questão 11 fala assim, ó. O valor diário em R$ 1.000 apreendido de contrabando em determinada região do país é uma variável aleatória W que segue uma distribuição normal. Então tem esse mesmo gráfico. Contínuo, tudo, mesma história. Com média igual a 10, ó. E desvio padrão 4, né? Então fica assim, ó. Aqui é 10. Aí lá no item 2, lá da questão, ele falou assim, ó. A probabilidade de W ser maior que 10 é 0,5. Sim ou não? 10 é a média, gente. É. Aqui, ó, 0,5 aqui, ó. Certo, hein? Beleza? Se o 10 é a média, a probabilidade de ser maior que o 10 é meio, de ser menor que o 10 também é meio. De ser o 10? 0. Se você lembrar isso lá, já dá para acertar uns 2. Beleza, a questão 12 fala de intervalo de confiança, gente. Intervalo de confiança é uma formazinha que você tem que lembrar. Tá bom? Para determinar o intervalo, ó. O intervalo de confiança é a média amostral mais ou menos Z desvio padrão sobre raiz de N. X com a barrinha é a média amostral. O Z é o valor que ele vai dar. O Z é o valor aqui na distribuição normal. Isso aqui é o desvio padrão. E o N é o tamanho da amostra. Ele pegou uma amostra, tá bom? O intervalo de confiança é assim, gente. Ó. Vamos supor que eu quisesse saber a média dos alunos do espaço campus. Quanto será essa média? O que você acha? A média de altura dos alunos do espaço campus. Só que é gente demais. Não dá para fazer isso não. Vai gastar muito dinheiro. Tempo. Então eu vou determinar um intervalo que contém essa média. Como é que eu determino esse intervalo? Eu vou pegar vocês aqui, uma amostra dos alunos, vou calcular a média dessa amostra, que é o x com a barra, e com base nessa média, eu vou determinar um intervalozinho que tem um nível
que tem uma probabilidade de conter a média real. Pode ser que você erre. Tá bom? Aí a questão vai falar um nível de confiança. O nível de confiança normalmente é de 95%. Quando ela fala que o nível de confiança é de 95%, aquele Z ali, ó, é 1,96. Na maioria das vezes, com o nível de confiança de 95%, o Z é 1,96. Só que na última prova da Polícia Federal, na última não, na penúltima, o CESP arredondou o 1,96 para 2. Tá bom? Então, lá no enunciado vai estar escrito qual valor você vai usar. Se é 1,96 ou se é o 2. Tá? Vamos fazer essa primeira questão aí, ó. Questão 12, né, de intervalo de confiança. Ao analisar uma amostra aleatória simples composta por 324 elementos, que é o N, ó, tamanho da amostra, 324. Um pesquisador obteve para os parâmetros da média amostral e da variância amostral os valores. A média amostral que ele encontrou, 175. E a variância amostral, 81. Gente, se a variância é 81, quanto é o desvio padrão? 9, não é? O desvio padrão é a raiz da variância. Considerando-se para um nível de confiança de 95%, ó, o Z igual a 1,96. Então, você vai substituir esses valores aqui. E vai encontrar o intervalo. Então, o intervalo de confiança, quem é? A média amostral, 175, mais ou menos o Z, desvio padrão, 9 sobre raiz 324. É? Quanto é a raiz de 324? Hã? 18, gente. Aí aqui você corta. 18 por 9. Fica 2 embaixo? Simplificar tudo por 9 ali. E 1,96 dividido por 2. Hã? 0,98. Ó, a raiz deu 18. 18 por 9 deu 2. 1,96 por 2 dá 0,98. Aí agora eu somo e subtraio. Soma aí. 175 mais 0,98. 175,98. Subtrai. 175 menos 0,98. 174,02. Então esse é o intervalo, ó. O intervalo de confiança vai de 174,02 até 175,98. Com o nível de confiança de quanto? O que significa isso? Significa que se você fizer isso 100 vezes, com 100 amostras diferentes, em 95 você vai acertar. Em 95, a média dos alunos, voltando no nosso exemplo, a média dos alunos do Espaço Campus vai estar no intervalo que você encontrou. Beleza? Mas aí, para a prova, tem que lembrar essa fórmula aí. Decorar. Anota na mão, antes de sair de casa.
Antes de entrar na sala, apaga. Aí vai correndo e escreve na prova. Ou na carteira, que você não vai ter a prova ainda, né? Entenderam isso aqui? Vamos fazer aqui, caiu na última prova de intervalo de confiança. Ó. A 14. Questão 14. Vamos lá, ó. O tempo gasto em dias na preparação para determinada operação policial é uma variável aleatória x que segue uma distribuição normal com média m desconhecida. Desvio padrão igual a 3. Desvio padrão 3 dias. A observação de uma amostra aleatória de 100 outras operações policiais semelhantes a essa produziu uma média amostral de 10 dias. Aí, olha só o que ele fala depois, ó. Com referência a essas informações, julgue o item que segue, sabendo que o Z maior que 2 é 0,25. Gente, ele está falando para você usar o Z igual a 2. Tá bom? Vou explicar isso aqui só para você entender rapidinho, ó. Quando ele fala que o Z é maior que 2, aqui está o 2, ó. Ele está falando para você que essa área é 2,5%. Não é? O Z maior que 2 é 0,025. 0,025 é 2,5. Sim ou não? A curva é simétrica. Então, do outro lado, lá no menos 2, aqui, ó, quanto vai ser essa área? 2,5. Então, quanto é aqui dentro? Quanto? 95%. Então, para ter um nível de confiança de 95%, o Z tem que ser 2. Então, aí nessa questão você vai usar o Z igual a 2. Tá bom? Não é o 1,96 igual nas outras. Porque o CESP arredondou. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, eu tenho aqui, ó. Desvio padrão 3, tamanho da amostra 100, média 10. O que está faltando? O Z. Quanto é o Z, gente? 2. Aí no item 1 ele fala: a expressão 10 dias mais ou menos 6 dias corresponde a um intervalo de 95% de confiança para a média. Joga na fórmulazinha aqui, ó. Intervalo de confiança. Quem é o intervalo de confiança? Vai falando. A média amostral, mais ou menos. Z, desvio padrão, raiz do tamanho da amostra. O N é 100. Então, o intervalo de confiança vai ser 10, mais ou menos. Ó, aqui dá 10, né? Embaixo? Raiz de 100. 6 por 10. Então, o intervalo de confiança é 10, mais ou menos 0,6. E o que ele fala? Errado. Beleza? Não faz muito sentido isso aí, ó. A média é 10. Aí você pode errar 6 para frente e 6 para trás. Não está muito
Né? Esse erro aí tá grande demais. E o item 2? O erro padrão da média. Gente, o que é o erro padrão da média? Ó, é só essa parte aqui, ó. O erro padrão da média. Desvio padrão sobre raiz de n. Beleza? Quanto é o desvio padrão? 3 sobre raiz de 100. Então é 3 por 10, 0,3. Certo ou errado? Errado, né? É errado? Inferior? Não, então tá certo.